livro de Romanos, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 13, nesse momento. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos de 7 a 13. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 15, versículos de 7 a 13. Eu mesmo vou fazer essa leitura e eu quero convidar os irmãos que estejam acompanhando. Romanos, capítulo 15, versículos de 7 a 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Vamos ler esse último versículo, irmãos, todos juntos? Versículo 13. Vamos lá? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a exposição da sua palavra nessa manhã. Irmãos, temos aqui Paulo terminando esse tema de amor fraternal que foi iniciado no capítulo 12 de Romanos, e a partir do versículo 14, que é o trecho seguinte, o apóstolo Paulo vai dar as razões pelas quais ele está escrevendo essa carta e está preocupado com todos esses assuntos. E a sequência lógica de Paulo dentro dessa carta aos Romanos é muito importante, porque o capítulo sobre união fraternal, sobre amor fraternal, é o 12. Antes de falar de amor fraternal, Paulo passou 11 capítulos falando sobre teologia, sobre quem é Deus, sobre os efeitos do pecado, e só depois ele foi falar de como nós devemos amar uns aos outros. E eu quero perguntar para você, nessa manhã, se você consegue achar uma razão pela qual Paulo primeiro explica os termos teológicos de quem é Deus, de quem nós somos, da justificação, de todos esses outros temas que podem ser encontrados na carta, só para depois disso ele falar sobre amor. Você consegue identificar uma razão pela qual Paulo seguiu esse caminho? Alguém consegue caminhar assim nessa direção? Por que primeiro... Oi, sim. Então, ou seja, para exercitar verdadeiramente amor, nós devemos saber como é que se ama a Deus. Ótimo. Mais alguma explicação, irmãos? Muito bem. Mais alguma explicação, meus irmãos? Ou essas nos satisfazem já? Já tá bom. Amém? Alguém disse aí, né? Então, é só para que os irmãos tenham essa noção. O nosso exercício de amor não é uma invenção. Nós não exercitamos amor de acordo com os conceitos que nós trabalhamos, mas nós exercitamos amor da forma em que nós o recebemos. E um dos temas mais claros no livro de Romanos, e um dos temas mais ricos da Bíblia, é justamente essa coisa aqui de glória de Deus. Aí eu queria perguntar para você, o que é a glória de Deus?
Porque glória, se você tem ouvido aí os debates, né, e o horário político, você vai ver que tem um candidato que antes de falar bom dia, boa tarde ou boa noite, ele fala glória a Deus. Né? E aí as pessoas olham isso e pensam, gente, achamos nosso candidato, né? O cara crente, o cara que vai mudar o Brasil porque ele é crente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não estou dizendo que ele não possa, mas o que eu estou dizendo é que essa palavra glória a Deus se tornou quase que algo do nosso próprio idioma, do evangeliquez, do crentez. A gente cumprimenta e fala glória. E a gente fala, na igreja a gente fala glória. Mas dentro da Bíblia esse tema tem uma profundidade e um peso, por assim dizer, que é extremamente grande. Eu não quero fazer um estudo nessa manhã sobre glória de Deus. Mas o que eu queria dizer é que todo esse exercício de amor é uma imitação, como foi dito por vocês, daquilo que Cristo nos fez, porque Cristo não nos acolheu simplesmente. O texto não diz assim, olha, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu, mas o texto diz, ele nos acolheu para a glória de Deus. Então Cristo não é simplesmente uma pessoa com os braços abertos dizendo, vem, pode vir quem você for, pode vir quem você quiser, pode chamar todo mundo, porque aqui todo mundo é bem-vindo. O texto diz, meus irmãos, que o acolhimento de Cristo é a glória de Deus. E eu acredito que a gente pode vislumbrar isso no livro de Romanos de uma forma bem efetiva, se nós lembrarmos de um dos versículos mais conhecidos de Romanos, o 3:23. O que é que diz lá mesmo? Todos pecaram e carecem ou foram destituídos da glória de Deus. Percebeu? Então, primeiro nós temos que receber essa glória da parte de Deus. Primeiro precisa haver reconciliação para depois haver amor. E uma coisa muito interessante que nós percebemos no nosso mundo é que o amor que é pregado por aí é um amor extremamente inclusivo, sem reconciliação. E como que isso funciona na prática? Olha, se você me ama, você simplesmente vai passar por cima de tudo que eu fiz para você, você vai ser obrigado a aceitar tudo que eu faço para você, porque o amor faz isso. E alguns até dizem, porque foi isso que Cristo fez. Eu pergunto a você, foi isso que Cristo fez? O que é que Cristo fez? A salvação de Cristo faz o que com a gente? Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Percebeu? Então, o amor de Cristo estendido a cada um de nós não é simplesmente uma mão assim, que está estendida e puxa você para você viver uma vida então agora cheia do amor de Deus, mas desconstituída da glória de Deus. O amor de Deus é diferente, irmãos. E é por isso que o apóstolo Paulo só fala de amor depois de explicar o que é o próprio Deus, o pecado, a justificação, a glorificação e todos esses outros temas. A igreja é chamada a exercer amor, sim, mas o que é esse amor? E é isso que nós estamos percebendo aqui. Paulo tem uma razão pela qual ele quer o apoio dos romanos e escreveu essa carta. A gente vai ver isso quando nós chegarmos nesse próximo trecho, que é do 14 até o 21. Mas antes de nós chegarmos lá, o que é que Paulo faz? Termina essa esperança, e eu digo esperança porque o versículo 13 dá exatamente esse nome para Deus, né? Hoje na devocional nós vimos alguns nomes que Deus recebe na palavra. E Paulo chama Deus aqui, no versículo 13, como? E o Deus da esperança. E veja, ele foi chamado no versículo 5, que nós vimos na semana passada, como Deus da paciência e da consolação. Ou seja, Deus é exatamente o que nós precisamos e o que Ele exige de nós. Então, se você deseja alguma dessas virtudes, para onde você vai correr? Para Deus. Tem como ser paciente sem Deus? Não. Tem como ter esperança sem Deus? Não. Tem como amar verdadeiramente sem Deus? Não. Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. Por isso, irmãos, isso requer de nós também uma atitude bem prática. Antes de nós sairmos falando por aí, que a igreja não faz nada, e que nós não estamos fazendo nada, porque se nós ficarmos só estudando e não fizermos o que estamos estudando, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Lembra do que o apóstolo Paulo fez? 11 capítulos inteiros
para que nós compreendamos o ser de Deus, pelo menos um pouquinho, para depois a gente aprender a imitar Deus. Eu acredito que na nossa cultura, porque nós somos brasileiros, nós gostamos assim, das coisas muito rápido e da mão na massa. A gente não gosta de livro, a gente gosta de praticar, a gente não quer fazer curso de nada, a gente quer aprender no olho, e se a gente não aprende no olho, a gente desiste, e se a gente não aprende de primeira, a gente não quer mais. É por isso que idioma, é por isso que cozinha, é por isso que instrumento, é por isso que qualquer outra coisa que demanda uma prática nossa, a gente já desiste. Porque não é da nossa cultura essa da gente ficar sentado e receber uma aula. Agora, no cristianismo, meus irmãos, nós temos que aprender para depois fazer. E é isso que o apóstolo Paulo nos conduz, é assim que o apóstolo Paulo nos conduz pela carta. Pois bem, lembrando o que nós percebemos aqui na semana passada. Cristo, meus irmãos, é o exemplo da paciência, daquele que suporta as debilidades dos fracos. Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo não procurou os seus próprios interesses, mas nos ensina a nós suportarmos uns aos outros assim como ele fez. Agora, como é o suporte que Cristo dá? O apóstolo Paulo cita o Salmo 69, versículo 9, que é o mesmo texto citado por João, lá no episódio onde Jesus vira as mesas do templo, para nos dizer que nós não devemos ser tolerantes com o pecado. Nós devemos ser tolerantes com todo tipo de atitude secundária que faz com que as pessoas percam a visão daquilo que é busca por santificação. Então, em vez de você se preocupar com roupa, em vez de você se preocupar com comida, se preocupe com a mudança que existe e que deve existir dentro do seu coração. E trate isso como o alvo da sua fé. Mude internamente para mudar externamente. É isso que é o significado. Porque foi exatamente isso que Cristo nos fez. E o objetivo disso, meus irmãos, é o que está descrito nos versículos 5 e 6, não é? Por que Cristo fez isso? Porque esse Deus vai nos conceder o mesmo sentir de uns para com os outros, para que nós glorifiquemos ao nosso Deus e Pai concordemente e a uma voz. Então, todos os nossos múltiplos pensamentos, todas as nossas múltiplas formas de pensar, na igreja se reduzem em apenas uma. Então, a unidade da igreja, meus irmãos, não é simplesmente um alvo, mas é o ideal de Deus, e que Ele vai fazer e vai cumprir no meio do seu povo. E como que nós sabemos disso? Porque Deus é o Deus da paciência e da consolação. Agora, Cristo aqui agora vai ser o nosso exemplo de acolhimento. Ele foi o nosso exemplo de autonegação, foi o nosso exemplo de suporte, agora ele vai ser o nosso exemplo de acolhimento. E como é que é o acolhimento de Cristo? Ora, Paulo vai começar a explicar isso a partir do versículo 8. Mas eu queria só me delongar mais um pouquinho no versículo 7, para que os irmãos compreendam essa questão aqui de acolher para a glória de Deus. Quando Cristo nos acolhe, meus irmãos, qual é a primeira coisa que muda no nosso ser? Muita coisa, né? Eu sei. Mas a gente poderia destacar qual entre elas? Qual é a marca de uma pessoa acolhida por Cristo? Para a glória de Deus. Oi? Testemunho. Por quê, dona Esther? Ela é diferente, né? Em que sentido que ela é diferente? Perfeitamente. Essa expressão que a senhora usou, nova criatura, mostra o que é a salvação. A salvação não nos melhora, meus irmãos, simplesmente. A salvação não é um eu melhor, mas a salvação é um outro eu. Nós somos nova criatura, temos um novo coração. O que Deus faz conosco é uma transformação tão completa que Ele nos dá um outro ser, um outro homem interior, que é o Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, por exemplo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a questão não é simplesmente que a pessoa vai melhorando gradativamente, mas ela é uma
outra pessoa. Ninguém vai mudar o pensamento simplesmente por uma projeção de princípios morais na sua cabeça. Então o cristianismo não é simplesmente algo que você adota na sua vida para que você melhore o seu comportamento externo ou para que você mude apenas superficialmente. Mas o motivo pelo qual nós pecamos é totalmente transformado. E eu acho que isso está bem expresso lá em Romanos 7. Volta lá para Romanos 7, um momentinho só. E nós vamos perceber qual é o nosso problema e qual é a ação de Deus na nossa vida em termos bem claros. Romanos 7. Eu quero relembrar aqui com vocês que Romanos 7 é um dos capítulos de Romanos que, entre as pessoas que interpretam corretamente, tem suscitado o seguinte debate. Romanos 7 descreve a vida do convertido ou a vida do não convertido. Eu tenho a minha opinião, como eu disse naquela época para vocês. Eu acredito que nesse ponto, se você pensa diferente de mim, não há dificuldade nenhuma. Mas eu penso que a vida descrita aqui em Romanos 7 é a vida do não convertido, tá bom? Existe muita gente boa que pensa que o que Paulo fala aqui em Romanos 7 é e se aplica ao convertido. Eu particularmente não entendo assim. Mas se você entender, nós não vamos brigar, porque o resultado dessa obra é justamente o mesmo em todos os sentidos. Então, quer ver? O 21 em diante, que é o trecho final, vai reduzir o argumento ao resumo que eu gostaria de dar aqui para os irmãos. O 21 diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou seja, esse é o problema que a graça de Cristo resolve. Uma pessoa que enxergou a Cristo verdadeiramente, enxergou o motivo pelo qual nós adotamos tantas ações equivocadas, segundo a lei de Deus dentro da nossa vida. A questão aqui, irmãos, é que a palavra de Deus não é simplesmente algo que aperfeiçoa as nossas ações. Porque é como a gente sempre costuma falar, se você falar para qualquer pessoa que transgride a lei de Deus que ela está errada e que ela está transgredindo a lei de Deus, você acha que você vai pegar ela de surpresa? Você acha que ela vai chegar e vai falar: nossa, eu não sabia que era errado, agora eu vou começar a mudar? É isso que vai acontecer? Não. Uma pessoa que faz aquilo que é errado na presença de Deus, sabe que está errada? Sim ou não? Sim ou não? Sabe ou não sabe? Sabe. Ora, agora, o que a palavra de Deus aclara então a nosso respeito nesse sentido? Nós entendemos por quê isso existe. E a palavra de Deus nos explica da seguinte forma: nós erramos porque o apego ao erro é natural dentro de nós. A lei é que o mal reside em mim. Percebeu? E o que Cristo faz então? Vamos lá? 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? De maneira que eu, Paulo diz, de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. A transformação ocorre aqui. Você compreende como você funciona, você compreende o motivo do erro, você compreende o motivo pelo qual o erro é tão apaixonante, é tão cativante nos nossos corações. E a partir daí, a obra de Cristo começa a se aperfeiçoar em nós. Nós agora estamos conscientes do nosso problema. Ele foi resolvido na raiz. Não é que um pecado nos cativa, é que o pecado nos cativa. Pecado, portanto, irmãos, não é ação, mas é estado da mente. Tá certo? Ficou claro isso? Então, o que é acolher para a glória de Deus? É a transformação do nosso ser a partir da mente, a partir do interior, a partir de tudo aquilo que nós pensávamos e que morava dentro de nós. Agora existe uma outra lei. Agora nós vivemos de maneira diferente, ok? Isso é acolher para a glória de Deus. Alguma pergunta, irmãos? Um comentário, talvez? Não? Então, dando continuidade aqui, nós podemos voltar para Romanos 15 e vamos dizer: o que é que Cristo fez? O que é que Cristo fez para nos acolher? Paulo vai dar aqui exemplos, citando vários textos do Antigo Testamento, como é de praxe dele, para defender teses, né? E aqui nós contemplamos, meus irmãos, o grande dualismo do Antigo Testamento: os judeus e os gentios.
Alguém tem dificuldade com a palavra gentio? Tem alguém aqui que não sabe o que gentio quer dizer? Todo mundo sabe? Então o que quer dizer? Aqui é assim. Falou, tem que provar. O que é o gentio nesse ponto de vista aqui? Quem eram os gentios? Não eram gentis, tá? Não tem nada a ver com isso. O que eram os gentios, meus irmãos? Oi? É aquele que não tinha nascido dentro de Israel. Certo? Então, o que nós podemos perceber aqui? Que existia essa forma de dividir o mundo segundo o ponto de vista de Deus no Antigo Testamento. Você tinha o povo da aliança, o povo da lei, que era o povo de Israel, e você tinha o povo que estava longe de Deus, que não estava debaixo da lei moral de Deus, que eram os gentios. E aí o que Cristo fez? Cristo alcançou esses gentios de que forma? E aí eu quero mostrar para você, assim como Paulo pôde fazer, que o plano de Deus, meus irmãos, de constituir um povo para si, não está ligado necessariamente à questão étnica. Deus não salvou apenas judeus. Você quer uma prova? Quantos aqui nasceram lá em Israel? Onde você nasceu? No Brasil? Ou seja, você, segundo esse ponto de vista, era um gentio, mas o plano de Deus era para alcançar gentios também. Como é que Cristo fez isso? Vamos ver aqui como é que o apóstolo Paulo fala. Versículo 8. Cristo foi constituído o quê? O quê? Ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ora, trata-se de uma expressão extremamente rara na Bíblia. Quando você for procurar por aí, onde Paulo ou outro escritor do Antigo ou do Novo Testamento usa essa expressão ministro da circuncisão, o que você vai encontrar? Você só vai encontrar essa expressão aqui em Romanos. Então essa expressão pode ser entendida à luz daquilo que nós estamos tratando. O que Cristo desempenhou na qualidade de ministro da circuncisão? O que será que isso quer dizer? A ideia aqui, meus irmãos, é que Cristo nasceu num ambiente judeu, ou seja, Cristo nasceu no território de Israel, mais precisamente aonde mesmo que Cristo nasceu? Oh my! Cristo nasceu em Belém. É porque alguns estavam falando Nazaré meio baixinho aí, mas é Belém, tá? Cristo nasceu em Belém. Onde Belém ficava mesmo? Hã? Onde ficava Belém mesmo, irmãos? Dentro do território de Israel, assim? Mais para o norte, mais para o sul? Mais para o sul, né? Belém é Judéia, Judá. Por isso que Cristo é o leão da tribo de Judá, né? Porque era naquela região que se localizava Belém. Muito bem. Agora, isso quer dizer, basicamente, o quê? Que Cristo se submeteu à lei do Antigo Testamento. Que Cristo foi alguém que cumpriu todos os dispositivos da lei do Antigo Testamento. Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Olha como é que Paulo trata isso. Em prol da verdade de Deus. É por isso que quando Cristo fala da lei de Deus, por exemplo, ele diz assim, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Então Cristo é capacitado para oferecer salvação porque ele cumpriu a lei. E eu acho isso interessante, por quê? Porque como é que olhando a lei de Deus, você prova amor por Deus? Segundo a lei de Deus, o que é amor a Deus? Quando alguém diz que ama a Deus pela lei do Antigo Testamento, o que essa pessoa devia fazer para provar isso? Hein? Obedecer a lei de Deus. Portanto, o que é amor a Deus? É obediência. Meus irmãos, foi isso que Cristo fez. Cristo é capaz, e veja como as coisas são extremamente ligadas uma à outra. Por que Cristo amou ao mundo de tal maneira? Porque ele demonstrou esse amor obedecendo a lei de Deus. Não é simplesmente que Cristo é uma grandiosa figura onde a gente olha para a sua morte na cruz e pensa, ai que lindo. É que nós somos treinados, meus irmãos, a ver amor como simplesmente um ato romântico mesmo, contemplativo.
Então a gente olha para essas coisas e pensa, você viu como é lindo o amor de Cristo? Agora, a cruz, meus irmãos, revela uma outra coisa a respeito de Cristo. Porque a cruz era um castigo reservado àqueles que descumpriam a lei romana. Cristo foi colocado na cruz não porque ele transgrediu a lei romana. Porque a gente acabou de dizer aqui que ele obedeceu todas as leis de Deus. Por que Cristo foi para a cruz, então? Opa, o que é? Porque o salário do pecado é a morte, mas Cristo pecou. Então por que ele foi para a cruz? Porque, irmãos, ele estava cumprindo a lei do nosso lugar. A alma que pecar deve morrer, o salário do pecado é a morte. Nós não morremos, mas Cristo morreu. Então nós somos aceitos não porque Deus fingiu que não viu a nossa dívida, mas porque a nossa dívida foi paga em Cristo. A obediência perfeita dele nos cobre. Então é essa a situação aqui de Cristo ser ministro da circuncisão. A circuncisão era um ato da aliança de Deus para o povo judeu que se aplicava às famílias por meio dos seus integrantes do sexo masculino. Com 8 dias de vida, o menininho era circuncidado para provar que ele estava, então, em aliança com Deus. Até vale a pena um parênteses aqui. É por isso, irmãos, que você não precisa esperar, por exemplo, quando você quer batizar o seu filho, ele completar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele saiu do hospital, já pode sair de casa, pode batizar. Certo? Pode batizar. Por quê? Porque o sinal da aliança de Deus era com 8 dias de vida. Nós batizamos as crianças porque nós entendemos que o batismo é justamente a continuação dessa aliança que Deus começou com a circuncisão. Pode perceber que Cristo foi circuncidado, mas ele também foi batizado. Não foi? Por João Batista. E isso quer dizer que Cristo estava mostrando que o ato do batismo era justamente aquilo que simbolizava a aliança que Deus havia feito com a família e com a pessoa. E Cristo só fez isso, meus irmãos, por causa do seguinte, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Aqui, como Paulo era judeu, estava se referindo justamente a tudo aquilo que ele sempre aprendeu na tradição judaica. Cristo veio e se constituiu ministro da circuncisão para mostrar que a lei de Deus está em vigor e jamais deixará de estar. Nós temos uma tendência, como nós falamos, de falar de amor a Deus numa tendência extremamente romântica. A gente diz que amor a Deus é aquilo que faz a gente se emocionar na presença de Deus, é aquilo que faz a gente declarar coisas para Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que esse é um caminho que, se você não tomar cuidado, você vai acabar confundindo as coisas. Porque lembre que teve um momento do Evangelho onde Cristo estava sentado à mesa e ele disse assim para os seus discípulos: um de vocês vai me trair. E aí o que o Pedrão levantou e falou? Senhor, pode ser qualquer um desses aí, mas eu não. E aí Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. E aí Pedro replica Jesus ainda. olha eu não sei como é que eu chamo isso, mas olha a personalidade, de Pedro. Aí ele ouve isso de Jesus e ele fala assim: Senhor, ainda que o Senhor venha a ser tropeço para todos eles, o Senhor jamais vai ser para mim. Eu vou contigo aonde o Senhor quiser. E aí, meus irmãos, Lucas nos conta aquela cena ridícula, onde Jesus saca a espada e corta a orelha do soldado. Sabe por que eu acho que isso é ridículo? Porque pensa só, se você tem uma espada, e você vai... Eu disse Jesus? E como é que é? E o que eu disse? De fato, foi Pedro. Os irmãos estão acordados, muito bem. Por que eu acho essa cena ridícula? Porque quando Pedro foi lá, vamos imaginar o seguinte: você é Pedro, e você tem uma espada, e você está vendo o seu mestre sendo levado para os soldados. Quem é que, quando vai atacar alguém, mira na orelha? Meus irmãos, sabe o que Pedro queria, do meu ponto de vista? Pedro queria cortar a cabeça do soldado, só que ele tinha uma péssima pontaria. E ele errou e acertou a orelha. Foi isso. Porque para você cortar a orelha aqui assim, né? Você tinha que dar um golpe assim, ó. O que ele queria, com certeza absoluta, era mirar no pescoço. Ele queria mostrar para Jesus: está vendo, Jesus? Está vendo, Jesus? Ó, eu vou até o fim. Aí ele foi lá e errou a espadada, e Jesus foi lá e curou a orelha ainda do cara. E ele ainda falou assim: ô Pedro, você acha que eu não posso pedir uma
uma miríade de anjos do céu para me socorrer aqui? Para de ser ridículo, para de pagar mico. Meus irmãos, eu acredito que essa figura é justamente a figura que mostra a pessoa tratar intimidade com Deus como se fora declarações apaixonadas. É a pessoa falando assim: Senhor, eu vou para onde o Senhor for, no meio do louvor, por exemplo. Ou então compartilhando os memes lá, ou as imagens de crentes com versículo: nossa, como eu amo a Deus e não sei o quê. E aí acontece um momento de você dar o seu testemunho mesmo, e você prefere ficar quietinho para não ofender ninguém. Pedro já caiu nessa armadilha, irmãos, e eu tenho certeza absoluta que Jesus só disse isso para Pedro porque Jesus tinha em mente o que é uma obediência perfeita e o que é um amor a Deus. É impossível amar sem obedecer. Então guarda a sua espada, como diz Pedro, como Jesus falou para Pedro. Não tente defender Jesus dando golpes errados, não tente defender Jesus com palavras, mas prove o seu amor através da obediência. Isso é amor. E foi para isso que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Cristo veio para mostrar que a lei de Deus está em vigor sim, e não vai passar. Então se você quer de fato demonstrar amor a Deus, você tem que ir para a lei. E aqui a gente volta para aquele dualismo. Ora, mas a lei não é capaz de salvar? Paulo vai argumentar. Sim, mas o que Paulo vai dizer lá em Romanos 10? Olha como é interessante isso. Antes de entrar nessa coisa do amor fraternal, Paulo já vai falar em Romanos a respeito disso. Romanos 10, versículo 4. Quem puder, faça essa leitura para nós. Ok, vamos interpretar esse versículo? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Deus nos deu a sua lei, Deus sabia perfeitamente que nós não seríamos capazes de cumpri-la. Ou você acha que Deus olhou para nós, deu-nos a sua lei e pensou assim: não, eu aposto neles. Eles vão conseguir. Se fosse assim, meus irmãos, a lei de Deus seria o maior fracasso da história, porque ninguém consegue. Então, por que o fim da lei é Cristo? Porque na palavra de Deus, a lei serve, como diz lá em Romanos 5, para que você avulte a ofensa. Para que você veja que se você tem um conceito a respeito de pecado desse tamanho, a lei vem e deixa ele desse tamanho. A lei vem mostrar a nossa incapacidade de obedecer a Deus plenamente. A lei vai nos ensinar que nós somos incapazes de obedecer a Deus porque nós não queremos obedecer. É por isso que quando Jesus fala do adultério, por exemplo, Jesus fala assim: se você olhar com intenção impura, o que aconteceu? No coração você já adulterou. Ou seja, a lei de Deus vem nos mostrar que nós não conseguimos cumprir a lei porque nós nem queremos isso. Então, se você olhar para a lei em busca de justiça para salvação, você não vai achar. E aí o que você faz? Você está diante da lei e você fala assim: Deus, eu não consigo obedecer isso, eu preciso da sua ajuda. Bingo! Com certeza. E isso, o que é? Nada mais é do que uma má interpretação intencional, tá? Porque ninguém chega a essa conclusão estudando seriamente a Bíblia. Se você estuda seriamente a Bíblia, você jamais vai chegar a essa conclusão. E qual é o papel da lei de Deus, então? Meus irmãos, nós fazemos isso da seguinte forma. É que não tem assim desenho, não tem quadro, mas eu vou tentar mostrar isso da maneira mais visual que eu conseguir. A lei existe para te mostrar o tamanho da sua incapacidade, porque a lei te conduz a Cristo,
para que você assim consiga crer que ele e não você conseguiu cumprir a lei. E a partir do momento que você é resgatado por Cristo, você volta à lei. Porque agora o seu coração foi transformado e agora você quer obedecer a Deus. Quer ver como isso funciona? Com textos bíblicos? Vai lá para Ezequiel 36, por favor. E esse é um dos textos, irmãos, que sempre quando você tiver a dúvida sobre esse assunto, recorra a ele, marque na sua Bíblia, faça de tudo para que você jamais se esqueça dele. Ezequiel 36, 25, 26 e 27. Perceba como é o caminho da salvação. Aliás, eu queria até usar esse texto de Ezequiel 36 para corroborar uma coisa que foi dita aqui na devocional pelo presbítero Jatir. E eu quero poder dizer isso a partir do 22. Eu queria que ele lesse para a gente, por favor, com a sua voz potente, ainda que sem microfone, o versículo 22 de Ezequiel 36. Por favor, a gente já vai para o 25 para eu provar o meu ponto aqui para você. Mas veja, toda essa iniciativa, meus irmãos, de salvação, não tem tanto a ver conosco como tem a ver com o próprio Deus. Veja o que o próprio Deus diz sobre a salvação e a restauração de Israel. Por que ele fez isso? Versículo 22, por favor, Jatir, leia para nós. Isso. Disse, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde foste. Percebeu? Então, a motivação primária de Deus em nos demonstrar amor, meus irmãos, é a seguinte: ele sabia que o homem ia falhar. Ele sabia que o amor dele manifestado pelos homens seria um amor falho, porque não seria um amor santo. Esse é o grande negócio. Então, quando Deus faz essa restauração, a motivação dele era a seguinte: o meu nome santo vocês profanaram, então o que eu vou fazer? Eu vou reconstituir essa nação para que vocês sejam capazes de serem santos. E eu quero que você perceba em Ezequiel 36 que essa coisa de não é por amor de vós, não foi uma vez só que foi dita. Inclusive, sem querer abusar de você, Jatir, leia para nós o 32 também, por favor. 36, 32. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhei-vos e consumi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Veja que Deus repete essa expressão e ele acrescenta aqui uma ênfase, no 32. Não é por amor de vós, fique bem entendido. Ou seja, Deus está falando com o povo o seguinte: sabe por que eu restaurei vocês? Porque não existe capacidade natural nenhuma no ser humano para poder fazer o meu nome santo como ele deve ser. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o coração de vocês. Aí agora sim, a gente vai para os versículos 25, 26 e 27. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. Olha o 26 agora. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Percebeu? O homem não simplesmente melhora. O homem é totalmente transformado. O que a gente tem não serve. Deus deu outra coisa para nós. E aí vem o 27. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que isso quer dizer então? Que nós só somos capacitados de obedecer à lei de Deus a partir do momento que o nosso coração é transformado. Todos os estudiosos da história da igreja, meus irmãos, inclusive Lutero e todos eles, diziam o seguinte: a lei não é o evangelho. Uma coisa é lei, outra coisa é o evangelho. Mas o que é o evangelho? São as boas novas de que a lei foi cumprida em Cristo. Então, o evangelho nos devolve para a lei, para que nós possamos basear o nosso proceder nela, agora sim, transformados. Então, a lei tem um duplo objetivo. A lei serve para nos condenar, porque como você e eu temos um conceito de pecado que é desse tamanho, a lei vai lá e deixa desse tamanhão,
E aí, essa lei, a partir da nossa condenação, nos mostra a nossa incapacidade de cumpri-la. O que a gente faz? Socorro Cristo. Preciso de uma justiça que não é minha. A obediência perfeita de Cristo nos cobre, nos justifica diante de Deus, e agora sim, nós somos capazes de obedecer. Deu para entender isso, irmãos? Portanto, quando a gente voltar lá para Romanos, e é o que nós vamos fazer agora, você e eu vamos nos convencer que o apóstolo Paulo está dizendo sobre Cristo que ele foi ministro da circuncisão para nos convencer exatamente de que a lei de Deus não vai passar, em tempo nenhum. Ninguém vai provar amor fraternal sem primeiro provar amor a Deus por meio da obediência. Beleza? Então, amar não é simplesmente você gostar seletivamente de uma pessoa da igreja e falar assim, olha, eu amo essa família aqui, eu amo esse indivíduo aqui. Não. A nossa relação, meus irmãos, é de amor mútuo e fraternal, porque o pressuposto é que o nosso coração já foi transformado para a obediência, para a glória de Deus. É por isso que existe amor aqui. Porque em vez de dizer, gente, vamos desistir desse negócio de obediência, que é muito difícil, é muito complicado, isso aí não vai dar certo. Porque dentro da igreja, de vez em quando, a gente vê algumas pessoas se justificando, mais ou menos assim, mas você quer perfeição? Ninguém é perfeito. A pessoa que diz isso está querendo o quê com isso? Não, eu quero gastar tempo com isso, sim. O que é que uma pessoa que fala isso está querendo? Ela está querendo o quê? E o que mais? Ela está querendo desautorizar todas as pessoas que dizem que ela está errada segundo a lei de Deus. Ela diz assim, quem é você para falar de mim? Eu faço mesmo essas coisas que você está falando, mas e você? Você não faz também coisa errada? Então aqui todo mundo faz coisa errada, o que vocês estão falando aí? Essa conduta é destrutiva, irmãos. Porque a pessoa se coloca num patamar superior à reprovação da palavra de Deus. Ou você, por exemplo, cai na besteira de pensar que só porque uma pessoa ganhou um cargo de liderança, que ela automaticamente ganhou também um atestado de perfeição da parte de Deus. Não cai nisso não, viu? Porque senão você vai se decepcionar quando você olhar para mim e conviver comigo. Você vai perceber que às vezes eu caio também. E aí, não, eu não posso ouvir aquele pastor falar. Ele fala uma coisa, mas não faz. São as coisas que a gente costuma usar. E são coisas, meus irmãos, que não se justificam biblicamente. O que você está querendo? Oi. Opa! Pois é. E, inclusive, as pessoas que usam esse texto para dar essa justificativa se esquecem que o motivo dos fariseus fazerem isso era para tentar Jesus. E aí eu pergunto para você. Os fariseus conheciam a lei, certo? Você vê, eu estou abrindo um parênteses, mas porque eu acho bom. Eu já falei disso aqui numa quarta-feira, quem estava aqui vai se lembrar, mas naquela época a gente ainda não estava gravando as coisas, então pode ser que você, se veio, esqueceu, ou se você não veio, não sabe. Por que esse episódio aconteceu? Em João capítulo 8 está registrado isso. Simplesmente por causa do seguinte. Os fariseus pegaram uma mulher que foi surpreendida em adultério, e meus irmãos, isso é verdade. Porque quando todo mundo foi embora, aquela mulher ficou. Então, de fato, ela tinha sido flagrada em adultério. Aí os fariseus chegaram e falaram assim, mestre, a lei de Moisés manda que nós joguemos pedra nessa mulher aí. E tu, o que dizes? Essa era a tentação dos fariseus. E por que era tentação? Porque, irmão, se Jesus tivesse falado assim, não, de fato, a lei fala isso mesmo, vamos tacar pedra nessa mulher. Sabe quem ia ser a primeira pessoa a condenar Jesus? Os próprios fariseus, porque a lei não dizia isso. A lei dizia, a citação exata da lei é assim, se você for surpreender uma mulher em adultério, você tem que trazê-la, você tem que trazer o homem junto e tem que meter pedra nos dois. Então, o que os fariseus queriam?
Os fariseus queriam testar Jesus para ver se de fato ele era um mestre, ele era um rabi, ele era alguém que conhecia a lei. Então Jesus não caiu. Porque ele fala assim, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você acha que se aquilo tivesse escrito na lei mesmo, os fariseus não tacariam pedra? Por que eles não tacaram? Porque eles sabiam que era isso, que não era isso que a lei ensinava. Então eles foram saindo. Algumas pessoas, aí o texto fala assim, que o coração deles foi acusado e por isso eles foram saindo. As pessoas interpretam naturalmente esse texto assim, porque eles viram a vida de pecado deles e eles não se atreveram a condenar a mulher. Não, Senhor. O texto diz que o coração deles foi condenado porque Jesus pegou. Porque Jesus pegou exatamente o que eles queriam fazer. Porque a lei não falava isso. Se um fariseu fizesse isso, isso provava que ele não conhecia a lei coisa nenhuma. E é por isso que todo mundo foi embora e Jesus falou assim, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, mas você não peque mais. Os irmãos entenderam isso? Então, em nome de tudo que é sagrado, decreto pastoral, nunca use esse texto para dizer que o amor de Deus é um amor que não aponta o dedo. Nunca, mas nunca faça isso, porque não é isso que o texto diz. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Cristo foi o ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. A lei de Deus não passa. Essa é a visão que Cristo nos passa por meio da sua obra. Os irmãos entenderam isso? Amém? Então agora, irmãos, a gente vai ver como é que Cristo alcançou os gentios. Se Cristo veio ensinar uma obediência perfeita por meio da lei, como é que Cristo alcança quem não estava debaixo da lei no sentido de não conhecê-la? Como é que Cristo alcançou com a sua obra e como é que o povo de Israel no passado alcançava os gentios com a lei de Deus, sendo que eles não tinham lei de Deus? Ora, aqui nós temos 3 citações nos versículos 9, 10 e 11, que são citações aqui, meus irmãos, de alguns textos selecionados do Antigo Testamento, para nos mostrar como é que isso acontecia. Então, a continuidade entre Antigo e Novo Testamento fica clara através do seguinte princípio: Deus nunca quis salvar só os judeus. Não é um dos textos que o apóstolo Paulo cita aqui, mas lembra quando a gente canta o Salmo 96? Vocês lembram do Salmo 96? Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, percebeu? A visão sempre foi de que Deus não era Deus só de Israel, era Deus de toda a terra. Então como é que a lei de Deus chegava lá? Como é que um estrangeiro era acrescentado à família de Deus? Bom, vamos pegar, eu sei que tem só 10 minutos, mas eu vou tentar ser rápido aqui. Versículo 9, meus irmãos, está citando 2 Samuel 22:50 e o Salmo 18:49. Vamos ler só o Salmo, então, para a gente economizar tempo? Salmos 18:49. Alguém poderia ler para nós, por gentileza? Salmo 18:49. Ótimo. Agora, esse é o versículo citado por Paulo, né? Agora, Jades, sem querer abusar de você também, leia o 50, por favor. Veja, esse salmo aqui, irmãos, é um salmo que grita, que berra o nome de Jesus. Por quê? Por que você acha que Jesus era chamado, por exemplo, de a raiz de Davi? Ou filho de Davi? O leão da tribo de Judá se aprendeu, né? Porque Belém ficava em Judá. Mas por que Jesus é chamado de raiz de Davi ou de filho de Davi pelas pessoas? Porque segundo a carne, meus irmãos, a genealogia de Davi era assim, ó. Ruth e Boaz tiveram um filho chamado? Obed. As irmãs estudaram Ruth aqui, eu sei que elas estudaram. Obed teve um filho chamado? Jessé, que teve muitos filhos, entre eles Davi. E toda essa descendência de Davi chegou em José, o pai, segundo a carne, de Jesus.
Ou seja, aqui o texto está falando que a vitória que Deus dá ao rei e a benignidade que ele tem para com o seu ungido é Davi e a sua posteridade. Os gentios estão incluídos na posteridade de Davi. É uma das coisas que o Antigo Testamento já está dizendo. A segunda citação, irmãos, que Paulo faz aqui no versículo 10, é Deuteronômio 32, 43. Deuteronômio 32 é o sermão final de Moisés antes de sua morte e é um dos textos mais citados por Paulo em Romanos, tá? Deuteronômio 32, 43. Quem puder, leia para mim também, por favor. Louvai as nações do seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Aqui, a terra toda está sendo chamada a adorar ao Senhor, porque a sua obra contempla todos os povos. Aí você tem a citação do versículo 11, né? Salmo 117, 1. Quem puder ler também, por gentileza. Pode ler. Salmo 117, 1. O salmo mais curto da Bíblia, inclusive. Percebeu? E aí você vai ver que no versículo 2, Davi, ou melhor, Davi não, o autor do salmo, que a gente não sabe quem é, mas ele está dizendo assim: por que todos os povos devem louvá-lo? Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. A misericórdia de Deus é específica e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Então, todos esses textos aqui, meus irmãos, são citados por Paulo para nos mostrar que a obra de Cristo e a posteridade de Davi, aquela que seria a descendência de fato espiritual de Davi, seria governada por meio de Cristo através da fé. Então, toda pessoa que em contato com a lei de Deus se vir como principal dos pecadores e depender de Cristo para a sua justiça diante de Deus, essa pessoa faz parte da família de Davi. Nunca só em Israel, mas por toda a terra. Tá certo? A gente pode perceber que isso é verdade, porque se você pegar, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, você vai ver lá a genealogia de Jesus, começando em Abraão e indo até José, que era o seu pai carnal. 42 gerações. Mas aí eu digo a você, a genealogia não começou em Adão, começou em Abraão. E a história, meus irmãos, de Adão até Abraão, implica algumas coisas. Entre elas, que Deus escolheu a humanidade que faria parte da descendência de Jesus. Porque você sabe, Adão teve 2 filhos. Caim e Abel. Abel morreu. Nasceu Sete, o terceiro filho. De Sete, nós tivemos outra descendência, que foi a descendência de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Qual deles gerou a descendência de Abraão? Sem, certo? Então, você vê que a história de Gênesis é uma história onde claramente Deus está escolhendo e Deus está reprovando. E é exatamente esse ponto que está sendo colocado aqui. A razão pela qual Deus escolhe ou não, razão não, senão eu vou soar arminiano, mas a prova de que Deus escolheu de fato alguém é manifestada através da fé em Cristo para a justiça. Então, meus irmãos, fé é basicamente o seguinte: de que você depende para se considerar alguém justo diante de Deus? Quando você fala assim, não, eu sou bom. Quando você fala assim, não, eu mereço. Você está fazendo isso e está falando isso com base em quê? Nos seus próprios méritos ou nos méritos de Cristo, com a sua obediência perfeita? Tá? E aí, no versículo 12, meus irmãos, Isaías 11:10 está sendo citado para mostrar que haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Ou seja, nós devemos ter, meus irmãos, a ideia de que a obra de Cristo é uma obra que alcança todos os povos. Todos os povos são chamados para serem confrontados pela lei. Pela lei de Deus. E a única coisa que nos motiva a continuar fazendo isso, meus irmãos, é justamente o versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Qual é o poder do Espírito Santo? O de atrair pessoas para Cristo.
o de atrair pessoas e convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem esse poder, você não vai se ater simplesmente a pregar o evangelho para quem nasceu, talvez, num ambiente onde a palavra de Deus já era pregada naturalmente. Porque se a gente fosse pegar essa coisa de judeus e gentios hoje, a gente diria mais ou menos assim: existem algumas famílias que já estão de gerações na fé. E a gente pensa, os descendentes dessa geração talvez sejam mais fáceis de serem alcançados. A palavra de Deus nos leva a crer que Deus pode alcançar qualquer um, ainda que não tenha nascido numa família da aliança, por assim dizer. Deus pode suscitar descendentes a Abraão de pedras, Jesus disse. Então, meus irmãos, é exatamente nesse sentido que Paulo nos chama. O objetivo dele, portanto, era que os romanos patrocinassem uma ida dele missionária a uma região daquele tempo que ainda não estava alcançada. Foi por isso que Paulo escreveu a carta aos romanos. E ele justifica isso dizendo assim: o plano de Deus são todas as pessoas, judeus e gentios, todas as classes de pessoas, para que o evangelho lhes seja pregado através da lei. E, meus irmãos, Paulo queria que os romanos soubessem que a mensagem dele era uma mensagem de exortação à obediência. E eu acho que esse deve ser também o alerta que nós devemos ter. Nós ensinamos as pessoas a serem obedientes? E aqui eu quero me colocar de uma forma bem clara, para que você compreenda muito bem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que Deus aceita apenas os obedientes, porque senão, né? Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Já diz o salmista. Mas o que nós estamos ensinando com certeza é que a obediência é a evidência da salvação. Isso sim. O seu amor vai ser aperfeiçoado por Deus quando você aprender a obedecê-lo. E eu quero dar um testemunho pessoal para você, nesse último momento, que talvez te ajude, tá? Quando eu era mais novo, eu buscava intimidade com Deus por meio de música. Então, quando eu conheci, por exemplo, determinadas bandas que tinham músicas muito boas, eu pensava, nossa, agora a minha fé vai dar aquele upgrade, assim. Então, quando a gente era adolescente, os adolescentes gostavam de entrar na aula de música, formar banda. Acho que aqui foi assim também. Lá na minha adolescência, na Central, foi assim. Tinha um que tocava bateria, um que tocava piano, um que tocava baixo, um que tocava violão. Fazia uma banda, tentava tirar as músicas das bandas. A gente pensava, nossa, agora a nossa espiritualidade vai daqui até o céu. Aprendemos a música perfeita. Agora, quando a gente vai amadurecendo na fé, a gente procura músicas e expressões de fé que caracterizem a compreensão exata daquilo que Cristo fez. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia é tão importante para nós. Nós não aprendemos de Deus senão por meio da Bíblia. Então é isso que nós devemos ter em mente. Nenhuma espiritualidade sem base bíblica será sadia. Porque ao mesmo tempo que às vezes é só você ver isso. Nosso coração não é confiável porque às vezes a gente acorda e a gente está super bem, a gente está feliz, a gente acorda cantando, a gente vai fazer as coisas de casa com música de fundo, a gente vai fazer tudo, mas tem hora também que a gente está tão mal que as músicas irritam a gente, que a gente não quer saber disso. Então nós não somos confiáveis nas nossas emoções. O que é confiável, meus irmãos, é a palavra de Deus. Ah, tá. Acabou, acho que é o meu sinal que tocou. Então, irmãos, é esse o meu objetivo com essa aula de hoje. É mostrar que Paulo defende que a obediência de Cristo é aquilo que deve ser pregado a todos nós. Nós devemos exortar as pessoas a serem obedientes. Usar a lei para mostrar para elas que elas não podem, e, ao mesmo tempo, direcioná-las à lei a partir do pressuposto de que Cristo obedeceu perfeitamente a Deus e agora sim a gente pode também obedecê-lo. Portanto, lembre-se, como foi dito também essa manhã, obedecer é mais que importante, como diz a música das crianças, né? É prova de amor. Ou seja, você só vai provar o seu amor para Deus se você for uma pessoa obediente. Você só vai ter intimidade com Deus quando você for uma pessoa obediente. Que Deus nos ajude nessa tarefa nobre, meus irmãos, de sermos pessoas que ouvem o Evangelho e obedecem. Tá bom?